Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Sabesp para a discussão dos resultados referente ao ano de 2020. Meu nome é Mário Sampaio, eu sou superintendente de captações e de relações com investidores. Vamos começar por informar a todos os participantes que essa videoconferência está sendo gravada. A apresentação que a gente vai fazer vem acompanhada de slides e está sendo transmitida pela internet através do site da Sabesp, www.sabesp.com.br, e pela plataforma do MZ IQ. A apresentação está disponível também para download no mesmo portal, assim como o release de resultado. Lembramos que serão aceitas perguntas aos palestrantes apenas através da plataforma do videocast. Nossa conferência terá 1 hora e 30 minutos, sendo que reservaremos até 45 minutos para responder a pergunta de analistas e investidores e 15 minutos para jornalistas. Tá? Quer dizer, não passaremos desse limite. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Sabesp, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, eu vou agora passar a imagem aqui, vamos passar para todos. Eu quero apresentar, hoje temos aqui um grupo, neste grupo temos os senhores Benedito Braga, presidente da Sabesp, e o Rui Afonso, diretor econômico, financeiro e de relações com investidores, Marcelo Miari, superintendente de contabilidade, Aguinaldo Pacheco, superintendente de controladoria, e o Luiz Tibério, superintendente de custos e tarifas. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Braga, que fará a abertura aqui da nossa conferência. Dr. Braga, por favor. Muito obrigado, Mário. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar falando para a nossa comunidade interessada nos resultados da nossa companhia do ano 2020. Um ano muito difícil, esse 2020. Inclusive, ao final de 2009, início de 2020, nós já tínhamos evidências de uma crise financeira internacional importante, né? Estávamos preocupados, estávamos nos preparando para uma situação difícil relacionada a esse tema, quando, em março, eclode a pandemia no nosso país, em particular no estado de São Paulo, e uma crise econômica local, aí no caso, nunca vista, né? Associado a tudo isso, no início do ano de 2020, 49% da nossa dívida era em moeda estrangeira, com importantes vencimentos a serem liquidados até o final do ano. Então, podem imaginar a complexidade que encontramos já no mês de março de 2020, com todas essas complexidades. Bem, então alguém poderia imaginar, bom, então o presidente da Sabesp vai dar uma má notícia, que nós tivemos prejuízo. Tivemos sim prejuízo no primeiro trimestre, né? Em função
dessa condição que descrevi, que encontramos no início de 2020. Porém, esse prejuízo de 658 milhões no primeiro trimestre, decorrente de uma desvalorização de 29% da nossa moeda, nós, ao longo dos outros 9 meses do ano, trabalhamos duro e a companhia gerou um lucro de 1,6 bilhão ao longo desses 9 meses, com um resultado final de 973 milhões no ano, com toda essa complexidade. Fazer comparação com 2019 é complicado, porque em 2019 nós tivemos a assunção de Santo André, com uma liberação de 1,2 bilhão de uma dívida já de décadas, e, portanto, um fato não recorrente que fica complicado querer fazer comparação com 2019. Eu acho que foi um resultado excelente, né? Queria aqui de público congratular o trabalho excepcional dessa nossa diretoria financeira e de relação com investidores, que nos trouxe propostas de grande sensibilidade, de grande bom senso, não é? Nós fizemos um trabalho muito importante de redução de custos operacionais. Dr. Rui Afonso, nosso diretor financeiro, vai mostrar em detalhes às senhoras e aos senhores, para poder, então, fazer frente a uma situação muito difícil de inadimplência, de perda de receita natural numa situação tão complexa quanto essa. Mas a nossa companhia, eu quero aqui destacar também, que teve sensibilidade social, teve compromisso social, como tantas outras empresas privadas tiveram, né? Contribuindo para a minimização dos efeitos econômicos que essa pandemia trouxe na nossa população, nos nossos consumidores de baixa renda. Fizemos isenção para a tarifa social e favelas, tivemos a postergação de reajuste, distribuição de 120 mil cestas básicas, a distribuição também de caixas d'água nas populações carentes das áreas informais da região metropolitana de São Paulo, instalação de lavatórios, bebedouros, e também a higienização de áreas próximas a hospitais. Ou seja, a companhia se envolveu, né, de forma muito intensa na mitigação dos impactos da Covid-19 na nossa população carente. Fizemos, então, uma redução de 450 milhões de reais, e depois também poderão apreciar na apresentação mais detalhada que isso não afetou os nossos investimentos na infraestrutura, na coleta, no tratamento dos esgotos. Mantivemos a nossa posição de investir 30% de tudo que é investido no Brasil em saneamento, num ano pandêmico como esse. Fizemos uma redução de 8% do nosso quadro nesse ano, próximo de 1.000 pessoas, e
A nossa despesa operacional por metro cúbico faturado baixou de 1,91 para 1,82. Então, fomos muito eficientes na forma como fazer a nossa operação, né? Nós refinanciamos integralmente as nossas dívidas, né? Emitimos 4,4 bi, 3,5 bilhões de reais em 3 debêntures e um contrato de financiamento com o BID Invest de 950 milhões de reais. Aqui, inclusive, destacar que, sem necessidade de garantias soberanas, que tivemos muita dificuldade em ter garantias soberanas nos nossos empréstimos multilaterais nos últimos 2 anos. Reduzimos a nossa dívida em moeda estrangeira em 900 milhões de dólares, né? Quitamos antecipadamente o eurobônus em 350 milhões e fizemos uma conversão da nossa dívida com o Banco Mundial em 495 milhões de dólares e quitamos outros débitos de 55 milhões. A nossa dívida, que era 49% no final de 2019, hoje está em 21% a nossa dívida em moeda estrangeira. Gestão financeira orientada para resultados e liquidez fez com que tivéssemos um investimento de 4,4 bilhões de reais em 2020, mesmo nesse contexto de crise pandêmica e econômica, priorizando o projeto Novo Rio Pinheiros, o projeto Água Legal, que tem um apelo social importantíssimo, e a redução de perdas de água na nossa rede de distribuição. Incidentalmente, o projeto Novo Rio Pinheiros está mais avançado do que o cronograma esperado, ou seja, no meio da pandemia, fizemos mais do que estava previsto. Em termos de dividendos, vamos continuar com a nossa política do pagamento mínimo por lei para que possamos avançar com a universalização do saneamento no nosso Estado, à luz, inclusive, do novo marco regulatório. Estamos muito atentos no cumprimento das nossas metas nos nossos contratos de programa. Queria, então, terminando aqui, passar uma mensagem de otimismo, não é? Dizer também que, ao longo deste ano de 2021, nós tivemos já o encaminhamento de uma revisão da nossa tarifa, a revisão ordinária das nossas tarifas, correu muito bem, né? Nós estamos com uma proposta que a Arcesp trouxe muito boa, de reconhecimento, inclusive, né, daquele problema da glosa que nossos acionistas sempre nos cobraram. Resolvemos essa situação. Também temos aí uma nova estrutura tarifária que será muito de grande benefício para a companhia e para os nossos acionistas. Então, só notícias boas no meio dessa situação absolutamente terrível que estamos vivendo do ponto de vista da saúde da nossa população. Mas ainda aí temos a perspectiva das vacinas. Butantan está com a finalização de uma nova fábrica
de vacinas com insumos nacionais já em setembro. Então, até o final desse ano, nós temos uma perspectiva muito melhor da nossa economia e, portanto, trazer aí tranquilidade às senhoras e aos senhores que a nossa diretoria está atenta. Vamos trabalhar com serenidade, vamos trabalhar com conservadorismo do ponto de vista de estar atento, mas com otimismo para este ano de 2021. Com isso, termino aqui e passo a palavra ao nosso diretor financeiro e de relação com investidores, Dr. Rui Afonso. Dr. Rui Afonso, por favor. Muito obrigado, Dr. Braga. Muito bom dia a todos, a todas. Eu vou, numa sequência de slides, detalhar as demonstrações financeiras no contexto do que o nosso CEO apresentou a todos os senhores. Começo dizendo o contexto em que nós operamos 2020. Primeiro, ela é fundamental por se tratar de um ano absolutamente inédito, né? Inédito pela recessão mundial, inédito por uma pandemia inesperada, né? Que, conjugadas, conformam uma dupla crise que impacta, seja do ponto de vista econômico, a demanda global interna, externa, provocando uma recessão secular, e, de outro lado, pressões deflacionárias também generalizadas. E, do ponto de vista sanitário, impactos significativos decorrentes dos esforços globais para lidar com o impacto desta pandemia. Esses dois efeitos conjugados se amplificam e eles se fazem sentir, basicamente, como nós observamos, no segundo trimestre de 2020, com as medidas de isolamento social, o recrudescimento do desemprego, a diminuição da arrecadação fiscal, a elevação do endividamento público e as dificuldades ligadas a uma acentuada retração do PIB e a uma incerteza profunda dos agentes econômicos face ao futuro da economia. Essa conjugação de fenômenos nos leva a Sabesp, assim como a grande maioria das empresas no Brasil, a uma queda no nosso faturamento, ao aumento da inadimplência, a elevação das despesas financeiras e a redução observada tanto no crédito público quanto no crédito privado. Estes fenômenos todos impactam os negócios da companhia e eles são enfrentados a partir de uma condição peculiar. A Sabesp é uma empresa que fornece um bem essencial para o combate à Covid-19. A água. Então, sem descuidar do abastecimento regular de água e tratamento de esgoto, como salientou o Dr. Braga, a Sabesp também desempenhou um papel ativo no papel de protagonista de enfrentamento da crise em várias dimensões de atuação. Em primeiro lugar, vamos lembrar, nós isentamos temporariamente pagamento de contas de água das categorias mais fragilizadas do ponto de vista social, no nosso caso, a residencial social e a categoria residencial favela, o que beneficiou mais de 2 milhões de pessoas destas camadas vulneráveis de nossa sociedade. Promovemos o parcelamento de dívidas
nas categorias comercial e serviços, também extremamente afetadas pelo isolamento social decorrente da pandemia. E, por orientação da Arcesp, postergamos o reajuste tarifário do primeiro para o segundo semestre do ano passado. Em segundo lugar, produzimos água de reuso com cloração reforçada para limpeza e higienização das redondezas dos hospitais, pronto-socorros, postos de saúde. Promovemos a distribuição de caixas d'água para domicílios sem capacidade de reservação. Instalamos lagos e bebedouros públicos em áreas carentes e distribuímos cestas básicas, reforçando a segurança alimentar em várias dessas localidades. Os impactos financeiros da crise, eles marcam profundamente o comportamento das receitas da companhia a partir do segundo trimestre do ano passado. E aí, basicamente, pela diminuição do volume faturado na categoria de clientes não residenciais, enquanto que aumenta o volume faturado nas categorias de clientes residenciais. Como essas têm uma tarifa em média 50% inferiores às primeiras, embora o volume de água produzido tenha se elevado levemente, 1,2%, o resultado foi insuficiente para mitigar, então, esta queda nas receitas, fruto desta mudança no mix de consumo que eu assinalei há pouco. O resultado se manifesta numa redução de 2% nos custos, quer dizer, a reação imediata da direção da empresa ante essa situação é uma redução imediata nas nossas despesas operacionais, cortes de aproximadamente 450 milhões de reais no nosso orçamento de despesa e, como já assinalou o nosso CEO, a manutenção do programa de redução do nosso quadro funcional em 8%. E esse esforço, os senhores podem observar, ele se manifesta na redução de 2% na linha dos custos, despesas administrativas e comerciais, claro, desconsiderando o custo de construção e as despesas com depreciação e amortização, bem como o PCLD. Em paralelo a esse processo de ajuste nos nossos gastos, um conjunto de outras ações foi efetivado para preservar, para reforçar o caixa da companhia, insisto, num momento de bastante incerteza macroeconômica. Numa conjuntura de grande seletividade e também redução do crédito, a Sabesp consegue captar 4,5 bilhões de reais em 2020, com 3 emissões de debêntures, ao todo somando 3,5 bilhões de reais, a 25ª, 26ª e 27ª emissão, complementadas por um empréstimo extremamente importante, inovador, junto ao BID Invest, de 950 milhões de reais. Além disso, nós assinamos uma operação de standstill junto ao BNDES e postergamos o pagamento de 131 milhões de juros vincendos o ano passado. Dessa forma, reforçamos o caixa da nossa companhia, evitando a saída desses 131 milhões de reais, e reforçamos o nosso caixa ainda com a ampliação do instrumento já usado anteriormente, que é o seguro-garantia. O seguro-garantia evitou só o ano passado uma saída de caixa de 223 milhões em 2020. Paralelamente, as ações voltadas para a diminuição da nossa dívida denominada em moeda estrangeira, notadamente o dólar,
que já foram iniciadas em 2019, foram intensificadas o ano passado. Em meio a essa incerteza geral, em maio, nós realizamos uma troca de dívida de 494 milhões de dólares para 2,8 bilhões de dólares com o BID e resgatamos em setembro a dívida de Eurobond de 350 milhões de dólares que venceria em dezembro. Tudo isso, somado a uma série de outras amortizações ao longo de 2020, não é? Fez com que a nossa dívida em moeda estrangeira fosse reduzida em valores absolutos em cerca de 900 milhões de dólares e, percentualmente, uma redução em torno de 48% na época, em 31/12 do ano passado, para cerca de 21% em 31/12 de dezembro de 2020. Fechamos o ano com uma redução bastante significativa da nossa dívida denominada em moeda estrangeira. Em suma, a Sabesp se mostrou bastante resiliente nesse contexto desfavorável da crise de 2020, superou os obstáculos do lado operacional, do lado financeiro e ainda no acesso a mercados. Já vou comentar isso em seguida. Em grande medida, devido ao engajamento do seu corpo funcional, cerca de 5.900 empregados, que continuaram trabalhando a todo vapor, em home office, e com a adoção de rígidos protocolos de segurança sanitária para aqueles que continuavam e continuam na linha de frente, provendo água para aqueles, grande maioria da população que precisa continuar trabalhando desde os seus lares. Não houve qualquer interrupção no atendimento ao público, qual foi direcionado para agências virtuais. Os nossos fornecedores de insumos estratégicos foram mapeados, de modo a garantir a continuidade do suprimento, e as equipes foram redesenhadas para aproveitar o baixo movimento do trânsito e intensificar as obras de manutenção fundamentais à garantia do abastecimento nesse momento tão difícil que atravessamos. Além disso, o esforço da administração da companhia e do seu corpo funcional permitiu manter os seus níveis de investimento e celebrar um acordo inédito para fornecimento de água no varejo com o município de Mauá, que possui cerca de 500 mil habitantes. Ou seja, continuamos a expandir mercado, indo do atacado para o varejo, mesmo em meio a esta crise desta magnitude. Participamos igualmente, intensamente, com contribuições robustas, tecnicamente fundamentadas ao processo da nossa terceira revisão tarifária ordinária, bem como da proposta de reestruturação da nossa estrutura tarifária proposta pela Arcesp. Ao final deste ano que passou, de 2020, a Sabesp retoma, como assinalou o Dr. Braga, a sua lucratividade e aumenta significativamente qualquer expectativa de distribuição que tínhamos logo no primeiro trimestre de pagamento de dividendos, projetados para o final do ano que vem, a serem pagos daqui a pouco, não é? Em final de abril, e a partir de um resultado bastante negativo do primeiro trimestre. Estas são as nossas considerações preliminares, é o contexto no qual nós lemos os nossos números, e vamos passar agora aos slides que detalham esses resultados numéricos. O primeiro deles, o slide número 3, que vocês podem ver aí na tela,
podem observar um aumento no volume total faturado de 3,1%, sendo 2,2% em água e 4,1% de esgoto no ano. Desconsiderando Mauá, Santo André e a parcela de isenção dada às categorias, como eu mencionei, residencial, social e favelas, o aumento foi de 0,9%. Do ponto de vista dos destaques financeiros, nós vamos ao slide número 4. Nesse slide, os senhores observam as receitas em 2020 tiveram uma redução de 6,1% do ponto de vista bruto e 1% do ponto de vista líquido. Os senhores observam no gráfico claramente esta redução sempre comparada com o ano de 2019, com a atipicidade já mencionada. A receita de construção foi significativamente maior em 2020, o que fez com que fosse mitigado, pelo menos parcialmente, esse impacto sobre a receita líquida. A queda na nossa receita se explica principalmente pelos efeitos não recorrentes, one-off, da assinatura em 2019, já mencionamos, o acordo com o município de Santo André, no valor de 1,3 bilhões de reais, comparativamente à assinatura em 2020 do acordo da dívida com Mauá, no aumento do valor de 193 milhões de reais. Tudo isso resultou numa variação negativa de 1 bilhão e 68 milhões de reais na receita bruta. Além do mais, em 2020, o índice de reajuste das tarifas de 3,4% foi aplicado em agosto, não foi o bastante para compensar a redução do efeito dos eventos não recorrentes na receita, entre eles o da queda na tarifa média decorrente da alteração no perfil do mix, como já assinalei, de consumo, conforme vimos no começo da minha exposição. Se nós desconsiderarmos os custos de construção, os custos, despesas administrativas e comerciais apresentam um aumento de 4,5%, basicamente alinhado com o crescimento observado na inflação medido pelo IPCA. Se nós adicionalmente desconsiderarmos a elevação de 247% nas perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, a PCLD, e a elevação de 14% nas despesas com depreciação e amortização, nós teremos, então, uma diminuição, observamos, então, uma diminuição nas nossas despesas de 2%. Em termos percentuais, 152 milhões de reais em termos absolutos. Resultados estes obtidos a partir dos esforços endógenos promovidos pela administração da companhia. Por conta desses movimentos na receita e na despesa, com a confluência dos dois, o nosso EBITDA ajustado teve uma redução de 14,5%, mas se, mais uma vez, desconsiderarmos efeitos não recorrentes de 2020, como no caso o acordo com Mauá e os efeitos não recorrentes de 2019, por exemplo, a reversão da provisão do TAC com aposentados e os acordos com Santo André, Guarujá e São Bernardo do Campo, a variação do EBITDA seria positiva em 1,1%. Finalmente, o nosso lucro líquido do período, ou seja, do ano passado, representou 973 milhões de reais, o que ainda assim representa uma queda de 71% em relação ao lucro extraordinário que tivemos em 2000 e 2019, por conta de todos esses efeitos one-off.
Vamos ao slide de número 5. Aqui nós tratamos basicamente da evolução do lucro líquido. Os senhores veem na tela as duas primeiras barras vermelhas, começando no primeiro TRI, diminuindo no segundo TRI e finalmente chegando ao acumulado do quarto TRI e no ano, a um resultado extremamente positivo. Começamos então com 658 milhões de prejuízo no primeiro trimestre, basicamente por essa desvalorização de 29% na nossa moeda, principalmente frente ao dólar, chegamos praticamente a 1 bilhão de resultado positivo ao final do ano, que significou um delta de esforço, é isso que está destacado nessa barra azul à extrema-direita, de 1,6 bilhão de reais no segundo semestre do ano passado. Não é? Além disso, 2019, como já assinalamos, deve sempre ser ponderado porque representa uma base de comparação pontualmente elevada em função dos vários efeitos one-offs já mencionados. Vamos ao slide número 6. Aqui nós discutimos basicamente os nossos custos e tarifas em perspectiva. Os principais aumentos ocorreram nas despesas com PCLD, já mencionei, um aumento percentual de 247%, 316 milhões de reais em termos absolutos. Produto do quadro econômico descrito e conhecido por todos os senhores. Também tivemos a depreciação e amortização, 14,4%, ou 256 milhões em termos absolutos. Material de tratamento, com ampliação de 9,1%, 28 milhões em termos absolutos. Energia elétrica, 6,5%, 74,5 milhões em termos absolutos de aumento. E, finalmente, despesas fiscais, com aumento de 5,7%. Já as reduções de despesas mais relevantes foram as despesas gerais, 15,2%, 179 milhões de redução de despesas gerais. Pessoal, 1,3%, 35 milhões de redução de despesas com pessoal. Redução com serviços, 2%, ou 36 milhões em termos absolutos. E materiais gerais, 3,3% de redução, correspondente mais ou menos a 9 milhões de reais. Passemos ao slide 7. Aqui nós detalhamos o nosso desempenho financeiro. Mais uma vez, saímos aí de 2019 agora, na barra azul, para chegar finalmente a uma outra barra azul, final de 2020, passando aí por vários impactos negativos nessas barras intermediárias. Então, o lucro de onde partimos em 2019 é bastante significativo, 3,4 bilhões de reais. Lembremos, muito impactado pelo efeito one-off do contrato Santo André. A receita operacional líquida teve um decréscimo de 186 milhões de reais, devido aos efeitos não recorrentes em 2019, somados à queda da tarifa média em 2020. Os custos e despesas, somados aos custos de construção, tiveram um aumento de 1,2 bilhão de reais. As receitas e despesas operacionais, incluindo aqui a equivalência patrimonial, tiveram um resultado positivo de 136,8 milhões de reais. E o resultado financeiro, aqui é extremamente importante, teve uma variação negativa de 2,2 bilhões de reais, decorrente, principalmente, claro, da desvalorização
forte do real, principalmente concentrado no primeiro semestre e primeiro trimestre de 2020. O imposto de renda e a CS tiveram uma variação positiva, né, de 957 milhões, fruto, claro, de um resultado menor e, portanto, de um resultado de incidência tributável menor também, que compensa, ao menos em parte, as perdas no nosso resultado. Finalmente, chegamos, então, sim, à barra azul, a que eu me referia, de 973 milhões de reais. Vamos ao slide número 8. É importante assinalar, já faz algum tempo nós traduzimos alguns indicadores contábeis nossos para indicadores gerenciais, levando em consideração sempre calculando esses indicadores por metro cúbico faturado e em valores constantes. Fazemos isso em relação à receita bruta, em relação à despesa operacional e em relação ao nosso EBITDA. Essa série histórica vem desde 2014, ela parte de dados contábeis, mas desconsidera, além dos efeitos que eu assinalei, ou seja, variação inflacionária e sempre considerando o custo por metro cúbico, ele desconsidera também os eventos extraordinários para mais ou para menos relevantes que distorceriam ano a ano o resultado para a gente enxergar, então, uma tendência de mais longo prazo. O primeiro indicador, o de receita bruta por metro cúbico faturado, mostra uma evolução média crescente, uma situação melhor em relação aos trimestres anteriores de 2020, embora ainda abaixo dos índices do ano de 2019. As despesas operacionais também por metro cúbico faturado praticamente têm se mantido no longo prazo. No quarto trimestre do ano passado, de 2020, teve uma queda tanto em relação aos trimestres de 2020 quanto aos índices de 2019. E como confluência desses dois indicadores, o indicador síntese nosso LAGIDA ou EBITDA por metro cúbico faturado, reforça mais uma vez uma trajetória crescente no período. O índice do quarto TRI de 2020 mostra uma melhoria em relação aos trimestres anteriores, voltando ao mesmo patamar que se encontrava no quarto trimestre de 2019. Bom, podemos passar agora ao slide número 9, o que nós tratamos do nosso CAPEX, e reiteramos que, a despeito das incertezas e de toda a volatilidade que ainda vivenciamos, em 2020 nós fomos capazes de praticamente manter o nível previsto de investimentos para o ano e superar o de 2019. De fato, o ano passado, o valor contábil total do nosso investimento foi de 4,4 bilhões de reais. Se desconsiderarmos desse 4,4 bilhões o efeito one-off do Acordo de Mauá, esse valor se reduz para 4,1 bilhões de reais, o que continua sendo extremamente significativo para os padrões brasileiros, como assinalou o Dr. Brian. O valor contábil do CAPEX de 19 foi de 5,1 bilhões. Se nós aplicarmos a mesma metodologia e desconsiderarmos o valor de 1,3 bilhão de reais do Acordo de Santo André, esse valor se situa aproximadamente em 3,7 bilhões. Ou seja, comparando esse valor com o de 2020, de 4,1, nós verificamos uma elevação do nosso CAPEX considerado em termos contábeis, efeitos one-offs. Se nós compararmos o valor previsto do CAPEX para 2020
né, agora em base caixa, que era de 3,5 bilhões de reais. Com o realizado de 3,5 bilhões de reais, repito, base caixa, nós verificamos que mesmo em condições adversas, os desembolsos com investimento foram bastante consistentes. Olhando para frente, olhando para o futuro, o período 21 a 25, o nosso desembolso sempre base caixa com investimentos, com o nosso CAPEX previsto é de 21, repito, 21 bilhões de reais, 61% em esgoto e 12,8%, 39% em água. Vamos ao slide de número 10. Aqui nós vamos tratar fundamentalmente da RTO, da nossa revisão tarifária ordinária, bem como o processo de discussão da revisão da nossa estrutura tarifária. Nós, antes de tudo, gostaríamos de mencionar o trabalho realizado pela Arcesp, um trabalho bastante profissional, de cumprimento dos cronogramas estabelecidos, mesmo em condições tão adversas como foram as que nós vivenciamos o ano passado. A forma como a Arcesp vem conduzindo o processo de revisão tarifária, não só com previsibilidade, mas com transparência, nos faz acreditar que este processo tenha um fim equilibrado, com resultados tecnicamente embasados. Em 8 de fevereiro, foram divulgadas 2 notas técnicas preliminares, a primeira sobre a proposta do cálculo do P0, tarifa média máxima, e do fator X, e uma segunda sobre a proposta de revisão da estrutura tarifária. Após isso, tivemos a realização das audiências públicas em relação a cada um dos temas. Nós destacamos que é importante levar em consideração que o P0 publicado, aquele P0 de R$ 4,8413 por metro cúbico, foi calculado com base em um volume medido. Repito, um volume medido e não um volume faturado, como nós estamos acostumados a reportar. E, além disso, o número também está líquido de COFINS e PASEP, tornando esta comparação com outros resultados um pouco mais trabalhosa. Além do que, os senhores já conhecem aqui, outro ponto extremamente importante é a devida atenção que esse processo de revisão tarifária ordinária se dá em paralelo à nova propositura de estrutura tarifária para a Sabesp, que deve ser implementada já a partir do ano de 2022. E será implementada com graduações até o final do ciclo de 4 anos. Entendemos também que já foi bastante discutido, os senhores tomarem conhecimento por nossas contribuições a respeito dos 2 temas e podemos cobrir esses assuntos, quando julgarem convenientes, na parte de perguntas e respostas. Lembramos que a conclusão, então, deste processo de revisão tarifária ordinária e da reestruturação da estrutura tarifária da Sabesp está previsto para ser publicado no dia 9 de abril próximo. Vamos ao slide número 11. Aqui vemos um quadro que procura sintetizar a situação hidrológica, que dá o contorno geral da operação da nossa companhia. Ressaltamos, como já falamos recentemente, que os índices pluviométricos continuam abaixo da média histórica, o que sempre inspira atenção.
mas nós gostaríamos de ponderar essa atenção. A despeito deste comportamento da pluviometria abaixo do esperado, nós observamos que o armazenamento do conjunto dos mananciais que abastece a nossa região metropolitana de São Paulo apresenta uma situação sob controle. As obras que nós efetuamos no Sistema Produtor São Lourenço, a interligação Jaguari-Atibainha, elevaram, como já repetimos várias vezes, a segurança hídrica do nosso sistema, exatamente para enfrentar períodos de estresse hídrico. E o ponto que nós gostaríamos de destacar na conferência de hoje é para se ter uma noção, um exemplo dessa maior resiliência, não fossem estes investimentos que nós assinalamos acima, em julho de 2020, ou seja, o ano passado, o sistema Cantareira teria atingido um nível no qual nós teríamos que recorrer à reserva técnica, ou que os senhores acompanharam, não ocorreu. E gostaríamos aqui também de lembrar que, ao analisar a situação dos mananciais e dos sistemas de produção de água da região metropolitana de São Paulo, é importante considerar o novo peso específico de cada um destes mananciais e destes sistemas produtores nos diferentes momentos. Antes da crise hídrica de 14 e 15, e dos investimentos também antes deles, né, dos investimentos realizados para aumentar a segurança hídrica, o sistema Cantareira era responsável por cerca de 49% do abastecimento da região. Se somado ao peso do sistema Alto Tietê, de 17%, sozinhos os dois cobriam mais de 65% da nossa demanda. Isso mudou drasticamente e hoje a distribuição do abastecimento de água está muito mais flexível, interligada e muito menos concentrada no sistema Cantareira do que em tempos anteriores, o que nos traz muito mais condições de lidar com estresse hídrico e, portanto, aumentar a resiliência da companhia a esses períodos. Um último ponto que nós gostaríamos de destacar, antes de entrar na nossa sessão de perguntas e respostas, é que agora, recente, dia 17 de março, o Congresso Nacional aprovou a manutenção dos vetos do Executivo à Lei 14.026, de 19, e com isso, o novo marco do saneamento na forma aprovada, que deve proporcionar um cenário mais delineado para o setor de saneamento. Conforme nós mencionamos anteriormente, esta aprovação do veto presidencial, que impede basicamente a renovação de contratos por mais 30 anos, tem um baixo impacto para a Sabesp. E isso porque a Sabesp possui apenas 8 contratos nessa condição. 8 contratos, o que representa aproximadamente 0,26%, repito, 0,26% da nossa receita. E temos, ao contrário, contratos assegurados por um período médio de 26 anos, sendo o maior de todos, o de São Paulo, até 2040. Certamente, a administração da companhia continuará acompanhando atentamente os decretos e as regulamentações que devem se seguir, né, que devem decorrer da aprovação do novo marco regulatório, como, por exemplo, uma regra de transição para esses municípios sem contratos se adequarem, como, por exemplo, o estabelecimento dos blocos regionais que a lei indica, como, por exemplo, as regras de indenização de ativos e diversas outras questões que ainda ensejam resolução entre os especialistas no setor de saneamento. Bom, essas eram nossas considerações
mais detalhada sobre o resultado de 2020, e estamos abertos agora à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos os senhores. Olá, pessoal. Então, vamos fazer assim. Vamos começar com as perguntas dos analistas e investidores. A gente vai dar aí uns 20 minutos para isso. E depois, mais para o final, alguns minutos, nós vamos abrir para os jornalistas. Tá? Lembrar que o nosso tempo também aqui é limitado. A ideia é encerrar a meio-dia no máximo. E também qualquer outra pergunta que a gente não conseguir atender, a gente está à disposição aqui na área de relações com o investidor, com a equipe da Ângela, que é a nossa gerente. Bom, vamos lá. Já entraram muitas perguntas, perguntas de vários assuntos. O mais frequente é sobre a questão da estrutura tarifária, da revisão tarifária. Quem perguntou esse tema foi o Guilherme Lima, do Santander, a Carolina Carneiro, do Credit Suisse, o Marcelo Sá também perguntou sobre essa questão, a parte do diferimento, e o Juliano Agege, do UBS, também. Eu, para não ler todas, né, eu vou ler a pergunta da Maria Carolina, né, Carneiro, do CS, que acho que ela meio que dá a embocadura para a resposta. Então, vamos lá. Ela tem duas perguntas. A primeira é sobre a revisão tarifária e proposta de estrutura. A empresa acredita que a Sabesp deve reconsiderar a sugestão de aumento faseado que foi feita pela proposta de estrutura inicial, entre parênteses, um aumento médio de apenas 5%? E a segunda, ainda na revisão, a empresa poderia comentar os pleitos e contribuições que fez principais e como a Arcesp inicialmente recebeu essas contribuições. Quando devemos ter uma resposta da Arcesp sobre essas contribuições? Então, eu passo para o Dr. Braga. Dr. Braga, essa seria uma pergunta resumo de tudo aquilo que recebemos do tema tarifa e estrutura e revisão. Muito bem, Carolina. Vou responder, inclusive, a todos os outros especialistas que levantaram essa questão, né? Uma estrutura tarifária que aparece depois de algumas décadas, né, numa mesma estrutura, ela não tem como ser implementada de pronto. Tanto é que a perspectiva é de que até abril do ano que vem nós vamos continuar com essa que temos, trabalhando no sentido de rever os cadastros, reclassificar os nossos consumidores de acordo com as novas categorias e assim por diante, né? Como eu já mencionei anteriormente, a proposta é boa para a companhia na medida em que vai nos possibilitar trazer de volta alguns grandes consumidores que, em função da exponencialidade da nossa tarifa anterior, procuravam alternativas para suprimento de água, né? Então, agora, com a tarifa binária, com o pleito que nós estamos fazendo deste aumento linear não aconteça, seja um valor fixo para os diferentes segmentos, nós temos uma expectativa muito boa de retorno, né? Agora, com relação a esse faseamento, foi a forma que a Arcesp entendeu que tinha que fazer, porque pretende
manter o equilíbrio econômico-financeiro ao longo do período, né? Nós enfatizamos nas audiências públicas que era importante, na revisão que a Arcesp está fazendo, que considerasse ano a ano. Isso ficou muito enfatizado, de que o aumento que fosse feito ano a ano possibilitasse, então, o nosso equilíbrio econômico financeiro ano a ano e não no global de todo o período. Então, isso está lá demandado para o regulador, né? Eu tenho a impressão que nós não deveremos ter um problema aí, que o regulador vai olhar com cuidado esse ponto. Inclusive, durante a audiência pública, mencionou que iria observar isso, né? Que mais que era, Mário, na pergunta? Na pergunta era basicamente, vamos voltar aqui, se me desculpe, doutor Braga, eu voltei aqui, só um segundo. Deixa eu voltar na pergunta. Não, o segundo é, na revisão, a empresa comentar sobre os pleitos, algum detalhe nos pleitos e contribuição que fez, e como foi que a CESP reagiu às contribuições. E depois, quando que a gente deve esperar o final desse processo, que eu entendo que é no dia 9 de... no dia 9, o Dr. Rui já mencionou isso, a apresentação dele. Quanto a contribuições específicas, eu vou passar aí ao Dr. Rui Afonso, que é o nosso CFO, para talvez trazer alguma informação adicional a essa que acabo de dar a vocês de uma maneira mais macro, né? Mas o que eu acho muito importante é que a agência reguladora está muito atenta para esse pleito que fizemos na audiência pública, né? Do equilíbrio econômico-financeiro ano a ano, né? Outra coisa, na proposta da agência há uma banda de variação de resultado em relação ao nosso plano de negócios, que se sair fora dessa banda, ou seja, se a revisão resultar em algo muito bom, então há um compartilhamento com os consumidores com a redução de tarifas desse resultado. Se não atingimos, então, ano a ano, né, a agência irá garantir, né, irá colocar na nossa tarifa o valor para poder equilibrar. Então, não vai ser feito só daqui a 4 anos. Então, a cada ano vai ser feita essa checagem usando essa banda de variação de receita. Mas vou passar, então, para o Dr. Rui, por favor, para talvez trazer algum detalhe mais técnico que eu possa ter passado superficialmente. Não, doutor Braga, obrigado. O ponto, eu acho que tem inúmeras contribuições específicas que foram feitas pela companhia. Eu acho que eu reitero que a questão de fundo mais importante que nós ressaltamos é a aproximação das propostas que garantem o equilíbrio econômico daquelas que garantem o equilíbrio financeiro, que é o que o Dr. Braga colocou de um encompassamento ano a ano, não é? Então, que dado principalmente o ambiente de incerteza e o período
relativamente longo, são 4 anos, né, em que você tem que operar a empresa, que o resultado, o P0 estimado, que resulta numa tarifa requerida de equilíbrio econômico para a empresa em 4 anos, seja aproximado, o máximo possível, do tariff hike ano a ano, para que não exista um descompasso entre a gestão financeira, que afinal de contas é a gestão do dia a dia da companhia, né? Principalmente nesse momento que nós acabamos de descrever e ainda estamos numa incerteza enorme, e o resultado final que aconteceria só daqui a 4 anos. Eu acho que essa é a mensagem central que a companhia passa. Existem vários outros pontos muito específicos, como a forma de calcular, que base usar para fazer algumas projeções, a tipicidade de alguns anos para fazer projeções e coisas desse tipo, mas elas todas vão resultar, na verdade, num P0 que garante uma tarifa de equilíbrio global. Sobre isso nós temos alguns pontos em comum, outros em divergência, mas a resultante central, que quer que seja, a proximidade entre o econômico e o financeiro seja mantida. Digamos, a principal mensagem da companhia. Ok. Bom, vamos agora para perguntas que não estão no campo da tarifa. Mais especificamente, a primeira pergunta que aborda isso é a pergunta do José Eduardo Pietrobon. É uma pergunta sobre a exposição cambial. A pergunta é exatamente a seguinte: ainda que temos 20% do endividamento em dólar, essa exposição irá continuar ou haverá novas reduções via pagamento ou swap? Qual o nível de exposição aceitável para a companhia atualmente? Oi. Ou o Dr. Braga? É claro que é o Dr. Rui que vai responder essa pergunta, porque o tema é eminentemente financeiro e é um nível de detalhamento que só ele pode responder. Vamos lá, Rui. Perguntas mais fáceis vão para mim, Dr. Braga. As mais difíceis ficam reservadas ao senhor. Olha só, Pedro, o seguinte, primeiro, o grosso da exposição hoje da nossa dívida denominada em moeda estrangeira está em ienes e não mais em dólar. Essa é uma primeira consideração. Portanto, ao fazer os cálculos, claro, existe uma paridade no movimento do iene com o dólar, mas não é tão imediata assim. Então, primeira consideração. Segunda consideração, a companhia nunca teve uma paixão por exposição em moeda estrangeira, não é? O que nós temos, sim, é um compromisso com a universalização de saneamento e, portanto, com um programa robusto de investimento que demanda financiamentos adequados, quer dizer, financiamentos de longo prazo e com custos compatíveis com os retornos que você tem no setor. Bom, então, como a Sabesp, ao contrário de muitas outras companhias, tem acesso aos multilaterais, ao BID, ao BIRD, à JICA e assim por diante, nós, em vários momentos, tomamos recursos em moeda estrangeira, que são muitíssimo mais baratos e de muitíssima maior duração. O que nós temos feito em nenhum momento imaginamos simplesmente não aceder a esses bolsões de liquidez internacional, deixar para lá, por exemplo, captar junto à JICA com uma taxa de juros de 1,6% ao ano, né, com 25 anos de prazo de amortização, com cerca de 10 anos de prazo de carência, seria realmente uma loucura. O que nós estamos procurando fazer, já estamos ativamente trabalhando, é mitigar esses efeitos através de mecanismos de proteção cambial. Começamos fazendo isso com os multilaterais, porque eles têm uma cesta
de moeda bastante grande que nos permitem fazer com maior agilidade e com custo menor do que a contratação de um hedge no mercado puro e simples. E é o que continuaremos a fazer. Então, a orientação geral, sim, é nos expormos cada vez menos à volatilidade cambial, sem descuidar do acesso privilegiado que nós temos a organismos internacionais. Então, estamos discutindo com todos eles, com a NDB, com a própria JAICA, aceder a esses recursos, mas com proteção cambial. É um pouco essa a orientação que a companhia tem. Ótimo. Ok. Então, vamos para a próxima pergunta. Aqui a próxima pergunta é do Gabriel, da XP. Deixa eu chegar aqui na pergunta, foram bastantes perguntas. Ele nos parabeniza pelo resultado, muito obrigado, e pergunta: gostaria de entender se os PDVs realizados já abrangem funcionários dos municípios recentemente incorporados ou se essa pode ser uma vertente de economia adicional. Rui. Ou doutor Braga. O PDV envolveu os funcionários da Sabesp, né? Não envolveu funcionários de outras instituições, né? Nós abrigamos aí, durante um certo período de tempo, pessoal das concessionárias originais, mas num espaço limitado de tempo. Então, não vamos, vamos dizer, abrigar essas pessoas no âmbito da companhia. Então, com o passar do tempo, a gente deve ter algumas economias adicionais, mas não em função de PDV ou coisa desse tipo. Rui, por favor. Não, eu acho que é isso. Você pode ter como tendência, não só na Sabesp, mas é uma tendência de automatização de vários processos da companhia, né? De operação de ETS à distância, de leitura, né? Obviamente, de cobrança, de atendimento. Nós, os bancos, etc., cada vez mais estamos num processo de digitalização. Então, você faz um rearranjo das características da nossa força de trabalho. Se você olhar os nossos custos de pessoal por metro cúbico, em termos reais e tal, você vai ver um decréscimo monotônico. Isso para não falar do número absoluto. Eu lembro, no começo dos anos 2000, nós tínhamos 18.600 funcionários. E produzimos bem menos do que hoje. Hoje produzimos muito mais e temos 13. Então, isso é possível, não é algo comum ao setor público, mas a Sabesp tem essa característica de inovar, de se reciclar, de se reinventar. Em compensação, tem muito mais gente empregada onde? Nessas leituras à distância, em operação de ETS e dietas, remoto, e assim por diante. Então, isso é uma tendência, mas é uma tendência que não é abrupta, não é um ajuste, é uma tendência que se dá paulatinamente, mas que você pode observar claramente esse esforço da companhia. Ok. Mais uma pergunta agora da Carol, do Credit Suisse. O tema aqui é custos, PMSO, e tendências para 21. Com a absorção das novas concessões, mas algumas reduções, como mencionado, como deve se comportar custos 2021 versus 2020? Senhores. Rui, por favor. Custos 2021 versus 2020.
Bom, Carol, nós estamos ainda sobre a égide da incerteza. Uma incerteza menor, como colocou o Dr. Braga no início da sua exposição. Só lembrar que o ano passado nós estávamos nesse momento sem saber os contornos do que seria essa pandemia. Ainda temos muita incerteza, mas temos milhões e milhões de pessoas sendo vacinadas. Isso vai diminuindo a incerteza, né? Então, a companhia, nesse terreno de incertezas, ainda passará um tempo de transição. Eu diria assim, 2021 ainda é um ano de transição, não é? Não é para a Sabesp, é para o mundo. É um ano de transição ainda, depois desse terremoto que já dura mais de um ano, se acomodar. Então, a pergunta que, em geral, os analistas nos fazem mas algumas reduções de custos são permanentes ou foram decorrentes de 2020? Algumas são permanentes, como as que eu assinalei. Quer dizer, atendimento presencial. Parece que o chamado novo normal, se existe tal coisa, será um pouco menos presencial. Na Sabesp e em todos os lugares. O home office será permanente ou será bom? Será algo de home office nós manteremos, certamente. O Dr. Braga pode comentar bastante isso, mas totalmente home office, claro que não. Então, essa acomodação das placas tectônicas após esse terremoto se dará. Então, eu diria assim, não é imediato. Eu posso lhe dizer que não há um ajuste uma crise desse tamanho, e isso é permanente. Mas também nem todo os ajustes que nós fizemos são temporários, são apenas para 2020. Eu insisto, o atendimento de agências, a crescente automação, enfim, você tem algumas coisas que são mais tendenciais. À medida que avance o ano, isso ficará mais claro. Não sei se o Dr. Braga gostaria de complementar nessa linha. Claro, não, essa observação sua é absolutamente correta. Evidentemente, nós não vamos ser virtuais para sempre, né? Essa história de novo normal, que todo mundo vai sofrer de agorafobia, né? Como nos livros do Clifford Simak, da viagem científica, etc. e tal, não vai acontecer. Claro, nós vamos ter pessoas trabalhando e assim por diante. Porém, evidentemente que nós já estamos, inclusive, né, reduzindo, por exemplo, o call center. O call center é uma das grandes despesas que a gente tem, né? Então, hoje nós já estamos, não é para o futuro, mas já estamos mudando para o WhatsApp Business, que vai possibilitar a pessoa resolver via WhatsApp pagamento atrasado, abertura de contas e assim sucessivamente. Então, é uma tendência com relação a agências físicas, que custa caro também, assim como o call center. Nós já estamos há um ano e quase meio praticamente sem agência física, sem nenhum prejuízo para o funcionamento da empresa. Então, e a automação, né? Nós já instalamos 100 mil hidrômetros IoT, que a informação já vem do consumo direto para o nosso sistema corporativo de tratamento com os consumidores. Então, há uma tendência à automação, à utilização de meios digitais para reduzir custos por metro cúbico, né? Inclusive, até mencionei na minha
na minha fala inicial, essa redução de R$ 1,93 para R$ 1,82 de 2019 para cá, né? Então, tudo isso tem relação com essa redução de despesas. Ok. Bom, vamos para uma próxima pergunta, e eu alertar que são 10 para meio-dia. Vamos ver, doutor Braga, né, se a gente consegue. Você está no horário dos Açores. Aqui ainda são 10 para as 11. Desculpa, meio-dia. Eu que estou meio fora de tudo bem. espaço. Eu estou os cabelos brancos, Mário, não se preocupe. Não, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, a gente abre agora para a pergunta também de jornalista, mas tem duas perguntas aqui, uma do Juliano, muito interessante, sobre o novo marco do saneamento. Tende a aumentar a competição do setor, já que acaba com os contratos de programa. Além disso, deverá aumentar as privatizações e o Estado do Rio Grande do Sul deu o pontapé inicial. Como vocês veem a Sabesp agora que o novo marco do saneamento foi aprovado e o veto do artigo 16 foi mantido? Doutor Braga. Olha, a Sabesp, ela se adapta à nova legislação. Nós não temos mais contrato de programa. O que aconteceu agora, recentemente, em Orlândia, ali perto de Franca, né? O município resolveu abrir para o setor privado a operação e manutenção do seu sistema de saneamento. A Sabesp está concorrendo, né? Estamos lá. Nós tornamos mais robusta a área na companhia de estudo de novos negócios e novos sistemas de água e saneamento. Sem dúvida nenhuma, temos que estar preparados para isso, né? A nossa preferência é trabalhar em parceria com o setor privado, criando o SPS. Mas, em Orlândia, nós somos a Sabesp, ela própria, né? Sozinha. Então, por quê? Porque foi conveniente, naquele momento, assim fazer, sob orientação desse grupo de novos negócios que nós estamos priorizando na companhia. Então, o veto não tem impacto, o Dr. Rui já mencionou, é insignificante o impacto do veto nos nossos negócios, mas a lei em si, 14.026, traz oportunidades muito boas para a companhia e nós vamos aproveitar. Tá ótimo. Doutor Braga, tem mais pergunta do mesmo assunto. Primeiro, o próprio Juliano perguntou se nós vamos participar do leilão da SEDAI, e a Liliana Young, do HSBC, faz a seguinte pergunta: crescimento orgânico e inorgânico. Quão confiantes vocês estão de que conseguirão atingir as metas de expansão de serviços de coleta e tratamento de esgoto, conforme requer a lei do saneamento? E qual o apetite de vocês para novos contratos de serviços, dada a onda de privatizações esperadas para o setor? Começo pelo final, Lili. Acho que já comentei que estamos fortalecendo a área de novos negócios, né? Estamos profissionalizando com contratação de boutique econômico-financeira, jurídica, para dar suporte, para não sobrecarregar demais as costas aí da nossa financeira, que tem muita coisa já para fazer. Então, sim, estamos preparados para isso. Com relação ao nosso plano de negócios,
nós estamos confiantes que vamos ter a tarifa correta para cumprir o nosso plano de negócio, né? Ele prevê a conexão de mais de 500 mil de economias, de residências, na bacia do Rio Pinheiros, levando para tratamento, né? Isso vai nos gerar também mais receita. Nós estamos firmes no programa Água Limpa, no litoral, com tratamento de esgoto para a balneabilidade das nossas praias. Tudo isso, nós estamos extremamente confiantes que vamos ter a tarifa necessária para executar esse nosso plano de negócio, sem dúvida nenhuma. Doutor Braga, emendando, tem uma pergunta aqui deixa eu pegar aqui, do Marcelo Sandri, da Perfim, e que é basicamente se a gente consegue dar um update no programa de revitalização do Rio Pinheiros, o que foi feito até agora, custos associados, expectativas de conclusão. Então, pegando o gancho, se o senhor puder, e teremos mais uma ou duas perguntas, e depois eu já estou encerrando agora a entrada de novas perguntas. Então, na verdade, mais 1 minuto para os jornalistas. Depois nós encerramos para tentar terminar no horário. Ok? Doutor Braga. Olha, Novo Rio Pinheiros está realizando as ações acima do previsto, né? Em dezembro, nós tínhamos uma previsão de 109 mil economias a serem conectadas. Nós conectamos 150 mil. Agora, nós já estamos em 243 mil economias conectadas. Isso representa 43% do previsto nesta época do ano. E, portanto, a perspectiva é que vamos, sim, cumprir a meta estabelecida para final de 2023, ter o Rio Pinheiros em condições de utilização para lazer, turismo, e com as outras obras que serão feitas, parques lineares, e assim por diante, né? Então, o Novo Rio Pinheiros está andando absolutamente dentro, ou melhor dizendo, além do cronograma previsto. Já temos todas as licenças ambientais para as estações de recuperação de qualidade da água. O programa Novo Rio Pinheiros está indo extremamente bem. Alguns córregos, né, o Ponte Baixa, por exemplo, os Abuvus, já estão limpos, com DBO abaixo de 30 miligramas por litro e com peixes, né? Eu vou pedir para a minha assessoria mandar um vídeo para você desses dois córregos, onde pode ver lá a água translúcida e os peixes nadando. O que significa que menor poluição, menor carga orgânica está sendo já lançada no Pinheiros. Por consequência, o Pinheiros vai ficar utilizável, obviamente não para natação e esportes aquáticos, mas para essas outras finalidades. Doutor Braga, o Juliano, do UBS, ele insiste aqui em comentários se a gente, bem específico, pretende ou não participar do leilão da SEDAI. É uma pergunta excelente, né? A SEDAI é um desafio muito grande, a cidade maravilhosa tem dificuldades enormes, a BNDES fez 4 lotes, né? Nós estamos olhando, o nosso departamento aí de novos negócios está dando tratos a essa bola, vendo se tem vantagem. Nós só vamos entrar, né,
se tiver viabilidade econômico-financeira, e aí a equipe do Dr. Rui vai olhar com muito carinho esse tema, e se os riscos não forem tão grandes para a companhia, né? Se o risco não for tão grande e tiver um retorno importante, por que não? Tá ótimo. Então, agora nós temos, doutor Braga, uma última pergunta de uma jornalista, e depois nós encerramos a novas perguntas e, portanto, depois das considerações sobre a pergunta, se o senhor quiser já encerrar com os seus comentários finais. Então, vamos lá. A pergunta é da Thaís Irata, do Valor. A pergunta é: queria tirar uma dúvida sobre a aplicação da nova estrutura tarifária. Entendi que a Arcesp vai publicar a norma em 9 de abril, mas qual será o prazo para a aplicação da nova estrutura? Essa é a pergunta do jornalista e a nossa última pergunta, doutor Braga. Obrigado, Thaís. No faseamento da implementação, a Arcesp entende que deve, até abril do ano que vem, essa nova estrutura estar implementada. Por que todo esse ano? Porque nós temos que fazer, em função das novas categorias, vai haver uma mobilidade de consumidores de um lado para outro. Nós precisamos ter esse banco de dados atualizado, né? Inclusive, nessa nova estrutura tarifária, nós pretendemos dobrar o número de consumidores pobres na tarifa social, né? Quer dizer, esse é um outro ponto importante que deve ficar claro aí, sem, obviamente, comprometer o nosso equilíbrio econômico-financeiro. Está muito claro na conceituação dessa nova estrutura tarifária que o efeito dela no nosso P0 é zero, né? Nós não podemos ter, nós vamos ter esse P0 e é só a distribuição entre os consumidores de quem paga essa tarifa que esse insumo que virá, né? Então, por isso que não dá para entrar no dia 10 de abril já a nova estrutura, né? Nós temos que nos preparar para ter isso daí implementado. Muito bem, então, de acordo aí com o nosso mestre de cerimônias, Mário Sampaio, parabéns aí pela sua condução da nossa conversa toda aqui. Queria agradecer a participação de todos, o apoio que tem dado à nossa companhia, dizer que estamos firmes aqui e agora também mostrando mais claramente a nossa vocação ESG, né? Environment, Social and Governance, que a BlackRock descobriu agora, né? E nós estamos já nesse negócio faz muito tempo. Então, dizer a vocês que vamos continuar nessa nossa tarefa de prover água de boa qualidade para os nossos consumidores, coletar e tratar esgotos o mais rapidamente possível, né, para que nas próximas conferências que tivermos, trazermos boas notícias a todos vocês. Com isso, de novo, agradeço o Dr. Rui Afonso, Mário, Marcelo, Tibério, Pacheco, que estiveram participando dessa reunião e, finalizando, parabenizá-los pelo excelente resultado. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos.